Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. O presidente Michel Temer tem agenda cheia e deve atender 42 deputados durante o dia para tentar derrubar a segunda denúncia contra ele. Procuradora-Geral da República pede ao STF para interrogar Temer em apuração de favorecimento à empresa em renegociação de contratos do Porto de Santos. Os remédios tiveram um reajuste de 5% em média este ano. Para conseguir fechar as contas é preciso pesquisar e pedir desconto. A gente dá dicas para isso. Nem trabalham nem estudam. Como vivem os jovens que saíram da escola e não encontram emprego? Além de um desafio pessoal e familiar, essa situação pode comprometer o desenvolvimento do país. Autoridades norte-americanas tentam descobrir a motivação do maior atentado a tiros da história moderna do país. A população de Las Vegas se une em manifestações de apoio às famílias dos 57 mortos e mais de 500 feridos. No quadro Nossa História, o monumento sobre um provável encontro entre exploradores fenícios com índios guaranis, muito antes de Cabral chegar por aqui. E o Nobel de Física para a pesquisa que 100 anos depois confirma uma teoria de Albert Einstein. Isso e mais a partir de agora. Desconto é uma palavra essencial quando se vai às compras em tempos de crise, né? E na hora de adquirir remédios, os preços mais baixos também garantem a continuidade do tratamento. A fisioterapeuta Cíntia Zuccarelli tem pressão alta e toma remédio todos os dias, o chamado medicamento de uso prolongado. Para economizar, aprendeu alguns truques. Procurar se tem a opção do genérico e aí laboratório que seja de sua confiança. Mas também quando é remédio de referência, que ainda não existe genérico, é remédio novo, os laboratórios costumam ter programa de desconto. Os medicamentos tiveram um reajuste médio de 4,76% este ano, principalmente para quem tem doenças crônicas como a Cíntia, um peso e tanto no orçamento. O Ministério da Saúde entrega gratuitamente alguns remédios nos postos de saúde e pelo programa Farmácia Popular. Basta se cadastrar, levar um documento de identidade e confirmar se o remédio que você precisa está na lista do governo. Outra dica é se informar sobre os descontos dados pelos planos de saúde e pelos laboratórios para fidelizar os clientes. E na hora de comprar, esqueça a marca famosa. Os genéricos custam entre 30% e 40% a menos. Por isso, peça sempre para o seu médico fazer a prescrição pelo princípio ativo e não pelo nome do remédio. Além disso, faça amizade com o farmacêutico. Ele tem outras dicas valiosas. Se o consumidor pergunta, muitas das vezes quem está atrás do balcão vai poder dizer para ele, olha, esse produto ele não tem um desconto do laboratório, mas a rede está oferecendo um desconto adicional. O senhor tem a farmácia popular? O senhor está com o seu documento? Isso é uma coisa importante, que tem que estar sempre com RG, com foto, com documento, que ele possa comprovar para poder ter acesso a esse tipo de informação. A caminhada diária, aquela velha recomendação médica para uma vida saudável, também é indicada para quem sofre de insônia. Mas é uma alternativa para 1/3 dos brasileiros que têm dificuldade para dormir. Parque do Ibirapuera, São Paulo. Eles acordam cedo para se exercitar e à noite sentirão os benefícios de manter essa prática. Eu durmo bem. Todas as noites? Todas as noites. Durmo que nem um bebê. Bota a cabeça no travesseiro e vai. Vou. Só no dia seguinte. Mais de 1/3 dos brasileiros têm dificuldade para dormir, de acordo com a Associação Brasileira do Sono. A insônia, que gera cansaço no dia seguinte, portanto piora a qualidade de vida, é caracterizada pela dificuldade para pegar no sono ou para se manter dormindo. A boa notícia é que uma simples caminhada, desde que realizada com regularidade, pode ajudar. O coordenador do Centro de Medicina do Sono do Hospital do Coração, Pedro Genta, explica que se movimentar é fundamental, mas não basta. Horários regulares, alimentação saudável, um ambiente do quarto escuro e silencioso, agradável, com uma boa temperatura, são algumas das coisas que a gente sugere. Não olhar a hora do relógio depois de se deitar, não ter um celular com display luminoso, chegando mensagem no telefone, esse tipo de situação só
obviamente, convida a pessoa a despertar. O pneumologista alerta que não é uma boa ideia usar medicamentos para dormir. Os riscos no dia seguinte podem ser de sonolência, desatenção, risco de acidentes, risco associado de pneumonia aspirativa por conta do efeito sedativo. Então, não é uma boa ideia, não é recomendado o uso prolongado de remédios para dormir. Essa é a Semana Mundial do Investidor. Pouca gente aqui no Brasil tem condições de investir, mas é sempre bom falar sobre isso. Por isso, o país aproveita também para discutir a importância da educação financeira. Atingido pela crise, pelo desemprego e, consequentemente, por dívidas, o brasileiro tem que fazer pós-graduação para tentar viver com o próprio salário e ainda sonhar com uma sobra para fazer uma reserva. Tem gente que consegue se organizar. Se eu quero viajar, comprar alguma coisa, e aí eu separo quanto eu preciso guardar por mês, quanto eu preciso guardar naquele tempo. Mas para a maioria, o dinheiro não sobra e chega a faltar no fim do mês. O que você recebe, você acaba usando para pagar as contas. Para Margarete, a conta não fecha e as dívidas se acumulam. Loja, conta de água, de luz, tudo, junta tudo. Um estudo da Comissão de Valores Mobiliários concluiu que o brasileiro tem algumas barreiras ao lidar com o dinheiro. A falta de controle é uma delas. Muitos preferem uma gratificação imediata, como a compra de um celular ou de um carro novo. Há também o excesso de confiança nas próprias habilidades ou na melhora da economia do país. E falta interesse em investimentos. Quem não se informa acaba investindo com base na opinião dos outros. Esse educador financeiro lembra que a grande maioria da população brasileira enfrenta uma realidade bem diferente. O brasileiro primeiro precisa sair das dívidas, depois poupar e depois, num terceiro momento, começar a entender de investimentos. Só 3 em cada 10 brasileiros poupam. A média mundial é o dobro. Você precisa fazer a gestão do seu dinheiro. Educação financeira é algo tão importante como matemática, língua portuguesa, história, química, geografia. É de vital importância para a mudança, primeiro da própria pessoa e depois do próprio país. Uma parcela significativa dos jovens chamados de millennials não trabalha, não estuda e acredita que vão mudar de vida em um ano. O que revela uma pesquisa que mapeou o perfil dessa geração que, além do mercado de trabalho concorrido, precisa driblar o desemprego. Tiago tem 22 anos e está desempregado há 2. Estuda inglês e quer ser comissário de bordo. Mas a falta de trabalho o impede de pagar o curso preparatório que precisa. Minha mãe está pagando, eu estou tendo aulas em casa com uma professora de inglês. Trabalhar é fundamental para a gente conquistar as coisas na vida, né? Se você quer fazer um curso, você tem que pagar por esse curso, você tem que... Então, quando a gente fica desempregado, a gente fica estacionado. Tiago faz parte da chamada geração millennial. Jovens que têm entre 18 e 32 anos. Segundo uma pesquisa, 25% estão na mesma situação, desempregados, e 16% também não estudam. São os chamados nem trabalham, nem estudam. Quando a gente fala nem trabalham, são pessoas que ou estão desempregadas ou que nunca trabalharam. São pessoas que são muito dependentes dos pais, ainda vivem com os pais, dependem deles para pagar contas. A pesquisa também descobriu que 18% dos nem acreditam que no prazo de um ano vão conseguir alcançar o padrão de vida que desejam. É lógico que eles sonham em construir carreiras em empresas relevantes, em marcas relevantes para o mundo, mas eu acho que é importante que eles entendam também que a gente tem que começar aos poucos, que a gente adquire experiências para depois ser o profissional ou a pessoa que a gente sonha em ser. A polícia investiga a morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Luiz Carlos Cancelier, que era suspeito de desviar recursos de cursos de educação à distância, foi encontrado morto em um shopping de Florianópolis. Os investigadores já pediram as imagens de câmeras de segurança do shopping. Um bilhete que foi encontrado na carteira do reitor será analisado. O conteúdo não foi divulgado. Em sinal de luto, a Universidade Federal de Santa Catarina suspendeu todas as atividades por 3 dias. O corpo de Luiz Carlos Cancelier foi velado lá.
O sepultamento dele está marcado para hoje à tarde. Cancelier estava afastado do cargo desde que foi preso pela Polícia Federal no dia 14 deste mês. Ao ser solto no dia seguinte, o reitor declarou que o afastamento do cargo era um exílio e que a prisão foi traumática. Há 2 dias ele conseguiu uma autorização para entrar no campus para participar de uma sessão pública que aconteceria na quinta-feira desta semana. Além de Luiz Carlos Cancelier, outras 6 pessoas também são suspeitas de desviar recursos em cursos de educação à distância. O presidente Michel Temer tem agenda cheia hoje. Mais de 40 deputados devem se encontrar com ele. Na pauta das reuniões, o ponto comum é a segunda denúncia contra Temer a ser analisada na Câmara dos Deputados. Mas essa não é a única frente que se abre contra o presidente da República. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal para ouvir Michel Temer no inquérito que apura se houve irregularidade num decreto da área portuária assinado em maio deste ano. Podemos, portanto, além de Temer, a Procuradora-Geral Raquel Dodge pediu ao STF para tomar o depoimento de outras 8 pessoas. Entre elas, o dono da empresa Rodrimar, o ex-assessor da presidência Rodrigo Rocha Loures e o executivo da JBS Ricardo Saldi. Segundo o ex-procurador Rodrigo Janot, há indícios de que a edição do decreto que prorrogou contratos em portos por 70 anos favoreceu a empresa Rodrimar e gerou o pagamento de propinas. A empresa afirma que não foi beneficiada e que teve reivindicações não atendidas, como a prorrogação dos contratos antigos firmados antes de 1993. E o Senado decide manter para hoje a votação que pode derrubar o afastamento de Aécio Neves imposto pelo Supremo Tribunal Federal. Mas ainda pode uma mudança de última hora nessa se o STF aceitar a ação ajuizada pelo PSDB, que pede a suspensão do julgamento que afastou Aécio do mandato e proibiu Tucano de sair de casa à noite. Se o STF der liminar ao pedido do PSDB, o Senado poderia adiar a votação sobre Aécio, marcada para agora à tarde. Isso evitaria um confronto aberto com o tribunal. O ministro Edson Fachin seria o relator, mas ele pediu que a ação fosse redistribuída para outro ministro. A decisão ocorreu depois de um questionamento da defesa de Aécio, porque Fachin foi o relator do primeiro afastamento do Tucano há 2 meses. Outra ação que poderia diminuir o risco de confronto entre o STF e o Senado só vai ser julgada pelo tribunal na semana que vem. A ação é para que medidas cautelares contra parlamentares, como o afastamento do mandato, sejam votadas pelo Senado ou pela Câmara em até 24 horas, para que possam ser efetivadas. PMDB e PSDB pressionam para que a votação do afastamento de Aécio aconteça hoje de qualquer maneira. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se encontraram com a presidente do STF, Carmen Lúcia. À saída, disseram que Carmen Lúcia trabalha para conseguir uma solução que evite o confronto entre os 2 poderes da República. E você pode participar aqui do Jornal da Cultura Primeira Edição. Mande suas perguntas, sugestões, críticas pelo Twitter com a hashtag JCPrimeira. E você também pode nos acompanhar ao vivo ou rever as reportagens na internet. Inscreva-se no nosso canal, é youtube.com/jornalismo TV Cultura, e também no Facebook. Nossa conta é Jornalismo TV Cultura. A gente espera a sua participação. A gente fala agora do ataque a tiros que aconteceu no domingo em Las Vegas, nos Estados Unidos. O número de mortos chegou a 59 e de feridos a 527. A polícia também divulgou uma foto do responsável pelos disparos. O maior massacre com armas da história norte-americana reacendeu a discussão sobre o controle de armas de fogo no país. Antes de viajar para Porto Rico, o presidente Donald Trump declarou que os norte-americanos vão falar sobre as leis de armas com o passar do tempo. Este é Stephen Paddock, um aposentado de 64 anos que passava a maior parte do tempo em mesas de jogos ou em cruzeiros. Ele morava na cidade de Mesquita, a cerca de 1 hora de Las Vegas, e foi descrito pelos vizinhos como uma pessoa quieta e contida. Quem o conhecia não consegue imaginar Paddock no 32º andar de um hotel, atirando contra 22 mil pessoas que assistiam a um festival country. A polícia de Nevada diz ter recuperado um total de 42 armas em poder do aposentado. 23 delas estavam no quarto de hotel de onde foram feitos os disparos. O presidente Donald Trump pediu à união dos norte-americanos e afirmou rezar pelo dia em que o mal será banido. Os investigadores buscam agora o que motivou Paddock a atirar contra a multidão. Ele não tinha antecedentes criminais nem reproduzia discurso de ódio em redes sociais. O Estado Islâmico chegou a reivindicar o que chamou de atentado, mas o FBI disse não haver indícios de ligação entre o grupo e o assassino. A polícia também acredita que ele tenha agido sozinho e declarou que ele se matou ainda no quarto do hotel. Ontem à noite, moradores
moradores de Las Vegas fizeram várias vigílias nas ruas da cidade para homenagear os mortos e gritar frases como amor para todos e ódio para ninguém. No quadro Nossa História, um monumento no centro de São Paulo que tem 14 metros de altura e foi esculpido por um artista italiano em bronze e granito. Foi um presente da comunidade sírio-libanesa para a cidade de São Paulo, mas ele está abandonado e bem deteriorado. Eu estava andando por aqui e nem tinha visto. É escuro, né? Fica meio isolado assim. Fica escondido mesmo entre as árvores, a gente acaba passando despercebido. O monumento ao trabalho também é conhecido como Monumento à Amizade Sírio-Libanesa. Ele fica no comecinho da rua 25 de Março, na esquina com o Parque Dom Pedro, e foi um presente da comunidade sírio-libanesa em homenagem ao centenário da independência do Brasil em 1922. Ele representa a chegada dos fenícios ao Brasil. Existe uma teoria que não tem comprovação histórica e que não é apoiada pela maioria dos historiadores de que os fenícios teriam chegado ao Brasil muitos séculos antes do Pedro Álvares Cabral. Então, esse monumento representa justamente esse encontro dos fenícios com os índios. Ele está completamente abandonado, está pichado, está vandalizado, está esquecido. Tem que ser revisto, corrigido, arrumado urgentemente. Teria que haver mais consciência das pessoas de que esse monumento pertence a todos, embeleza a cidade, é importante para a cidade e faz parte da história da cidade. História bacana. Olha, em nota, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo diz que precisa de parcerias para conseguir restaurar o monumento à amizade sírio-libanesa. A seguir, paralisação na Catalunha contra a violência de policiais que tentavam impedir o referendo de separação da Espanha. Nobel de Física para a pesquisa que confirma a teoria centenária de Albert Einstein. A gente volta já. O Parlamento da Catalunha admite adiar para a semana que vem a declaração de independência da Espanha, que aconteceria até 48 horas depois da votação do referendo do último domingo. O governo catalão pede uma mediação internacional para contornar a crise. O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, disse não querer uma ruptura traumática com Madrid. De acordo com eles, 90% de quem votou quer a independência da região. O presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, se reuniu ontem com o líder da oposição, Pedro Sánchez, para discutir uma saída para a crise. A capital, Madrid, é contra o referendo, classificado como ilegal pela justiça espanhola. Hoje, cerca de 40 centrais sindicais organizaram uma greve geral em toda a Catalunha. O metrô de Barcelona funcionou com 25% do movimento normal e estradas foram fechadas. O Barcelona cancelou o treino de hoje. Muitos jogadores estão com as seleções nacionais para a disputa de eliminatórias para a Copa do Mundo. Um deles, o zagueiro Piqué, uma voz importante pró-separação, foi vaiado e saiu de campo durante o treino da Espanha em Madrid. Nas ruas da capital da Catalunha, os bombeiros se uniram às manifestações que condenaram a violência policial no domingo, dia da votação pela independência. Um grupo protestou em frente ao hotel onde os policiais estavam hospedados. Uma das escolas que foi invadida pela Guarda Civil e pela Força Nacional não teve aulas. Os portões foram enfeitados com cartazes e flores por pais, professores e alunos, que chegaram a declarar que a democracia estava morrendo. Mudar de assunto, falar de tecnologia. A internet das coisas é o principal tema de uma discussão de um evento que acontece em São Paulo. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Luiz Versutti. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. O evento FutureCon é o maior do setor de tecnologia, da informação e da comunicação da América Latina. E neste ano, essa edição trata de falar da internet das coisas. E juntamente a isso, o governo federal lança o plano de diretrizes, um documento que reúne várias diretrizes para impulsionar a criação de planos de tecnologia para o Brasil entre 2018 e 2022. Para a gente entender um pouco mais desse assunto, eu converso agora com o Luiz Veiga. Ele é diretor daqui do evento
evento da FutureCon. Luiz, boa tarde. Como que a internet das coisas está presente na vida das pessoas? Bom, a internet das coisas é de fato um tema super importante, motivo pelo qual ele é o tema central do evento este ano. Hoje em dia nós temos já algumas aplicações presentes no cotidiano, seja na manufatura, no setor de agronegócio e até mesmo no setor automotivo. E nós vemos como uma possibilidade de ainda explorar muito essa tecnologia e ela está presente ainda mais na vida das pessoas. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Com você, Aldo. Obrigado, Luiz. Ana. Polícia de São Paulo evita roubo a uma agência do Banco do Brasil que poderia render R$1 bilhão aos bandidos. Para chegar ao cofre do dinheiro, os ladrões usaram uma técnica semelhante à do roubo do Banco Central em Fortaleza. Eles cavaram um túnel de 500 metros de extensão a partir de uma casa na zona sul da capital paulista. A polícia de São Paulo divulgou imagens do túnel de mais de 1 metro de altura que passa por baixo de casas e empresas. A obra é avaliada em R$4 milhões. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve no DEIC para cumprimentar os policiais e comentar a operação. Foi um trabalho exemplar de inteligência, tecnologia, antecipando a ação criminosa, 16 presos, fruto de 3 meses aí de trabalho, de análise cuidadosa, bem feita, em sigilo, e a prisão desta quadrilha em envolvimento em outros grandes crimes no Brasil. A pressa, o uso de celular e o excesso de confiança após ingerir bebida alcoólica são os principais motivos que levam os motoristas a desrespeitar as leis de trânsito. É isso que revela uma pesquisa nacional. Cenas como essas a gente vê de monte. Mesmo conhecendo as leis de trânsito, alguns motoristas ainda correm riscos desnecessários. E a desculpa se repete. É a pressa, eu acho que é o estresse mesmo do dia a dia. O pessoal às vezes sai muito em cima da hora, tem que chegar. Uma pesquisa analisou as principais desculpas dos brasileiros para cometer infrações no trânsito. O celular se revelou uma tentação irresistível para mais da metade dos motoristas. Eles alegam que precisam usar aplicativos de trânsito e atender ligações urgentes. Só que durante uma distração de apenas 4 segundos a 50 km por hora, o motorista percorre cerca de 60 metros às cegas. O certo é parar, mas não tem como você parar, tá numa via, tocar o aplicativo e você terminar bulindo a lei, né? A pesquisa ainda revelou que 1 em 4 pessoas admite beber antes de dirigir. As justificativas são a confiança na capacidade de guiar, mesmo alcoolizado, e os trajetos curtos. O pessoal também se explica por ultrapassar os limites de velocidade. Eu já aconteceu de eu tomar multa aí, estando a 55, 60... Às vezes a gente passa desapercebido. Nos radares a gente diminui. As pessoas acabam utilizando a desculpa como motivo de violar alguma regra, alguma legislação. No Brasil, 40 mil pessoas perdem a vida no trânsito todos os anos. E a principal causa é a falha humana. Investir cada vez mais em educação no trânsito, as ações de educação, as ações de segurança, e sem deixar de lado que o papel de fiscalização das polícias é fundamental para que isso também seja cumprido. O técnico Tite treinou pela primeira vez a seleção brasileira na sede da CBF no Rio de Janeiro. A equipe se prepara para o jogo contra a Bolívia. Com a prancheta na mão, Tite foi o primeiro a pisar no gramado da Granja Comari. Enquanto os jogadores de linha faziam aquecimento, o tetracampeão Tafarel testou os reflexos do goleiro Cássio. Paulinho conversou com Tite antes da divisão das equipes. O treino com bola foi leve. Tite não deu nenhum sinal de qual será o time titular para o duelo com a Bolívia. O jogo vai acontecer na quinta-feira em La Paz. A seleção brasileira é líder das eliminatórias e já garantiu a vaga para a Copa da Rússia. Na última rodada, o Brasil enfrenta o Chile em São Paulo, na terça-feira da semana que vem. Foram anunciados hoje de manhã os vencedores do Prêmio Nobel de Física. 3 cientistas recebem o reconhecimento pelas observações das ondas gravitacionais.
O Nobel de Física deste ano foi entregue ao alemão Rainer Weiss e aos norte-americanos Barry Barish e Kip Thorne. Através da experiência LIGO, sigla em inglês para Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, o trio demonstrou que as ondas gravitacionais são resultado da colisão de 2 buracos negros e demoraram mais de 1 milhão de anos para chegar à Terra. Esse fenômeno foi previsto pelo físico Albert Einstein há mais de 100 anos em sua teoria geral da relatividade. A descoberta representa mais um passo importante no estudo do nosso universo. Amanhã, quarta-feira, deve ser anunciado o Prêmio Nobel de Química. O Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o uso de substâncias derivadas da maconha para fins medicinais. Uma ótima tarde, a gente se vê amanhã. Tchau.